desse vídeo temos um assunto. Eu já disse que essa série de vídeos ele será sempre relacionado ao Espiritismo, que é o que eu ando estudando, o que eu tenho aprendido fazendo curso, e isso expandiu de uma certa maneira muito, fez sentido muitas coisas para mim, e cada vez mais teremos aqui no Endless Channel assuntos referentes ao Espiritismo. Então, se você não é adepto ao Espiritismo, se dê uma chance, né? De repente, quando falamos sobre, por exemplo, o Espírito Protetor, você pode subentender que é o seu anjo da guarda, que é o Espírito Santo, né? Mentor, um guia e tudo mais. O mais importante aqui é que, nesse caso, nesse contexto, né, seria que existe, né, um ser inteligente, superior, que te ajuda, né, o qual você, qualquer pessoa, podemos sempre contar. E sobre as reencarnações e tudo mais, se mesmo que você não seja adepto, procure, de repente, ouvir e imaginar como poderia ser, já que há muitas coisas no mundo que não compreendemos, não temos como ter a certeza, e não é preciso ir num templo, ir numa igreja para poder conversar com Deus, né? Na sua própria casa, antes de dormir, se ajoelhe ou não se ajoelhe, deite na cama e pensa: Deus, o que eu posso fazer para poder ter entendimento, para fazer coisas diferentes em minha vida, para poder aprender aquilo que você tem dúvida, que você tem de particular. Eu faço isso. Você acredita que faça isso? Qualquer pessoa faz isso em algum momento. Então, é interessante, porque esse tipo de situação faz com que nós tenhamos a oportunidade de nos conhecer. Não há necessidade de uma pessoa ser médium, ter algum tipo de aprendizado e tudo mais. Ela, ajudando ao próximo, tendo a caridade, ela já fez mais que muitas pessoas que estudam e tudo mais. Isso é a base, né? Então, fique à vontade. O título de hoje, desse vídeo, nessa série, é O Poder da Escolha, né? Ele faz com que a gente evolua. Vamos colocar assim. Aumentamos o nível, né? Quando a gente faz uma escolha correta. Mas uma escolha certa faz que tenhamos mais escolhas certas. É esse o ponto desse título, que eu acabei escrevendo rápido, coloquei parênteses aqui. Então, uma escolha certa faz que tenhamos mais escolhas certas. Olha que interessante. Por quê? Porque pode ver, né? Quando às vezes fazemos uma escolha errada, aí, né, tem um termo que eu nem vou falar aqui, mas quando a gente faz uma coisa errada, a gente acaba se tropeçando, aí em seguida é só coisa errada. Tipo, deixa eu pegar um exemplo aqui meu. Uma vez eu fui numa balada lá em Campinas,
Eu estava naquela época que estava trabalhando bastante, ganhando pouco. Eu estava com meu sócio ali só juntando dinheiro. Estava aprendendo, né? E aí eu fui pra balada, fui com o meu colega ainda, o Juninho. A gente, além de programar, eu estava trabalhando com 3D, estava lutando, né? E aí ganhamos um dinheiro lá, gastava um monte de dinheiro com balada. Aí fomos na balada. Já tinha ido no dia anterior, já tinha ido há 2 dias atrás, não tinha necessidade de ir naquele dia. Mas não, ia semana inteira, era incrível. Eu não tinha fim. Eu ia na balada, Só de segunda que eu não ia na balada, porque ia no karaokê. Bom, fomos pra balada. Eu não tava, para começar, não era um dia bom para ir na balada. Eu já tinha sentido. Aí chega na balada, eu não sei o que aconteceu com a minha carteira, que o meu RG não estava junto. E eu lembro que eu saí correndo aquele dia, mal tomei banho direito e fui pra balada e, bom, e aí eu deixei minha carteira do motorista lá. Aí entramos na balada e tava, né, chegamos atrasado e quem ia com a gente para se encontrar lá não foi, e ficou eu e ele, e aí tinha umas mulheres dançando, homem, tudo. Ah, me lembro bem. A gente ia no Shopping Dom Pedro, mas não fomos. Né? Acabamos o convite, uma coisa assim, não tinha mais lugar. Até, já tinha acontecido um imprevisto, não era para ir. Aí acabamos indo para uma outra balada num bairro lá, e onde eu tive que dar minha carteira de motorista e eu lembro que a pessoa ficou com a minha carteira de motorista. Lá tinha exatamente isso. Tinha que deixar. E eu entrei, e aí estávamos lá dentro, estava meio bravo lá, e compramos uma garrafa de whisky, um Black Label lá. Não tinha razão para comemorar nada, e tudo bem, fomos lá, acabamos bebendo, né, bebe e tudo mais, acabamos gastando muito dinheiro. Bom, aí na hora de voltar, né, eu acabei não pegando minha carteira de motorista, acabei perdendo minha carteira de motorista, porque ficou lá, depois no dia seguinte eu fui. Percebe? Quando uma coisa ela não é para dar certo, o pior é que não é essa escolha errada que deu problema. Porque todas as próximas escolhas, mediante essa, foram todas erradas. Então, pois bem, e o inverso ocorre também. Quando fazemos uma coisa certa, aí as outras escolhas acabam sendo certas também. É como se fosse de duas escolhas uma, né, para ir ramificando. Então, se a primeira escolha a gente já cai para o lado esquerdo, qualquer outro que a gente escolha já está indo para o lado esquerdo, esquerdo, esquerdo. Percebe? Então, por exemplo, de um lado bom, né? Esse próprio 3D que eu acabei aprendendo, né? Eu poderia dar um outro exemplo, né? O C++ que eu aprendi, que é uma linguagem de programação, a mesma linguagem de programação que foi escrita ao Windows, por exemplo, que é o C++. Não é o C#, né? E quando eu fui aprender ele, eu não tinha noção. Primeiro que eu não gostava, né? Eu gostava de outros tipos de linguagens. E o C, ele sempre foi uma linguagem que eu deixei ele de lado. Mas quando eu aprendi ele, quando eu fiz essa escolha, me abriu um leque enorme, porque eu pude, através dele, criar um engine 3D, que antigamente não tinha esses editores de jogos 3D como existem hoje.
Hoje você pega um boneco 3D, arrasta, ele já sai andando, pulando, dando tiro, fazendo tudo que tem que fazer. Naquela época era necessário programar isso, colocar ponto por ponto do vértice, do 3D e tudo mais, era muito complexo. Então eu fiz um editor para mim, para facilitar a minha criação de games. E isso acabou ajudando muito. Uma escolha certa que eu fiz abriu caminho para eu ser contratado na minha empresa, para eu vencer um concurso de games que teve na época. Peguei em segundo lugar em 3 categorias da Ancine, que era, acho que Abra Games, uma coisa assim, e que era a Associação Brasileira de Games, foi uma das primeiras que teve. E percebe? Então, às vezes, quando nós fazemos uma escolha certa para a nossa vida, nós acabamos tendo como consequência todas a nossa vida, a partir daquela escolha, todas as escolhas que nós possamos fazer, ela já está certa. Ela não é perigoso escolher. E isso, eu dou meu testemunho que é verdade. Minha escolha por ter conhecido a ayahuasca, por exemplo, no ritual xamânico, foi ótimo. Todas as escolhas dali para frente me remeteram a coisas boas. Por mais que eu tenha escolhido algumas coisas que pareciam erradas, elas sempre me levavam a lugares corretos. Porque aquela primeira escolha, ela tinha sido uma boa escolha. Então, nesse vídeo, para nós refletirmos, temos aí o poder da escolha. Uma escolha certa faz que tenhamos mais escolhas certas. Gratidão, gratidão, gratidão.